É para a glória do nosso Senhor, porque tudo é dele, para ele e por ele. Você está de pé, glórias a ele. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor gravando mais um Pão Diário neste dia 20 de 5 de 2026, porque é para ele. Para ele, por ele são todas as coisas, irmãos. Quando o ser humano tiver convicção na face da terra que a sua vida é regida pela graça, pelo poder, pela misericórdia, pela grandeza de Deus, as pessoas faziam menos besteira. Porque o Senhor dos Exércitos, ele diz que nós somos a imagem dele e a semelhança. Mas, infelizmente, nem todos querem ter essa comparação. Ou se acham melhor, ou se acham insignificante. Mas hoje eu quero estar aqui trazendo para você a riqueza de ter o Espírito de Deus dentro do nosso ser. Vem conosco com mais um Pão Diário e eu convido você a se levantar da sua cama, da sua cadeira. Levanta agora na unção de Jeová. Repreende todo mal-estar, repreende toda coriza, repreende agora toda tristeza, repreende agora toda preguiça em nome de Jesus. Sacode a poeira do cabelo e vamos nos aleluiar com a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Abrindo aqui um parênteses, quero mandar um abraço caloroso para o nosso amigo e irmão Pastor Hélio, que também está fazendo parte, pela graça de Deus, do nosso Pão Diário no grupo. Pastor Hélio, tem também o Obreiro Hélio aqui do Ceará, que é uma bênção de Deus. A sua esposa Jéssica, são um povo maravilhoso, irmão, que Deus nos apresentou. E estamos também fazendo a obra do Senhor. Ele compartilha ali o Pão Diário para suas igrejas, para suas ovelhas, em nome do Senhor. Que Deus abençoe, viu? Obreiro Hélio Enoque é o grupo que o irmão tem, que é uma bênção do céu. As orações, a palavra, só não se alimenta quem não quer. Se você não quiser ser alimentado pelo poder de Deus, você não é. Mas se você quiser, tem recursos, tem bênção, tem palavra, tem oração, tem louvores e tem testemunhos para aqueles que buscam. E você também pode deixar o seu testemunho. No Evangelho de João, capítulo 14, do verso 23 em diante, ele nos relata o poder que nós temos como filhos e filhas de Deus. Pegue o poder que Deus te deu e usa a teu favor. Usa a favor da sua casa. Valoriza, abraça, aquece e não deixa ninguém roubar essa graça, esse poder que Deus te deu. Jesus, respondendo, disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Você tem que o amar. Você ama a palavra? O Senhor Jesus guarda dentro do coração. Você quer ser amado? Você quer ser cheio? Jesus te enche. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vós tenho dito. Que coisa linda que é o Consolador. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, que dentro de nós habita o Espírito Santo, habita o poder, habita o sim e habita o não.
Ou seja, habita o que é certo e o que é errado. E por que é que hoje vemos as pessoas comercializando o corpo, fazendo deles massa de manobra, troca de dinheiro? Claro que são pessoas influenciadas pela carne, pelas tentações, pela prostituição, mas o nosso Deus não deixou ninguém para comercializar o seu próprio corpo, viu? Porque a Bíblia diz que o seu corpo é templo e morada. Quem pagou por ele foi o Senhor. Quem morreu por ele naquela cruz do Calvário foi o Senhor Jesus. Então tem pessoas, é errado você comercializar a carne humana, o seu corpo. E hoje está aí praticamente muitas pessoas, tanto homens como mulheres, a serviço da escravidão da carne, a serviço do inimigo, até mesmo das suas próprias paixões ou vontade, vendendo o que Deus fez para habitar, a morada do Espírito Santo. Ser morada do Espírito Santo significa que o corpo do cristão é um lugar onde Deus habita, onde Ele quer fazer morada para te dar, para te encher, para te dar discernimento. Porque você que ama o templo, você não vai matar o templo. Você não vai se encher de porcaria. Lembre, minha querida e meu querido, toda vez que você colocar algo para dentro do seu corpo, que não é acessível a ele, você está matando o templo que Deus habita. Então, isso a gente tem que vigiar sobre a nossa alimentação, sobre o que a gente ingere, sobre o que a gente veste, sobre o que a gente coloca sobre o nosso corpo. Porque ele não é teu, você vai ter que dar conta dele. E é claro que nós muitas das vezes comemos em excesso e chegamos a uma certa idade que a tendência é esticar para os lados. Aí é onde a gente tem que pedir a Deus: Senhor, tira o apetite desordenado, me ajuda, me fortalece para fazer um exercício, para fazer uma caminhada, porque aqui é um templo. Quando Deus me puxou a orelha para ter noção do templo, que eu estava ficando cansada, eu digo: Senhor Jesus, a gente passa dos 45 e vai cansando, mas não é porque a gente quer, né? Tenho que cuidar do meu templo, porque eu carrego a presença preciosa do meu Pai. E o templo, ele é visto por todos por fora. Cada um vai dar uma nota e vai ter um julgamento. É claro que por dentro tem a essência maravilhosa. Então, nós carregamos, olha a incumbência que temos nós, filhos e filhas de Deus, de carregar a presença, de estar habitado dentro do nosso corpo, o Espírito Santo. E você mata ele aos poucos, você expulsa ele dentro de você quando você ingere bebida alcoólica. Eu não estou criticando, eu estou falando o que Deus está me ordenando. Quando você ingere drogas, quando você ingere cigarro, quando você ingere coisas que vai expulsando, porque ele não habita no templo sujo. Quando ele fala de sujeira, ele fala daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe e daquilo que a gente vê. Tem um ditado bem popular que diz: você é aquilo que você come. O que você tem comido? Hoje Deus nos dá a palavra, que nós possamos colocar para dentro de nós a palavra, que nós possamos colocar para dentro de nós a graça, que nós possamos colocar para dentro de nós o poder, as beneficências, as maravilhas de Cristo, a glória do Senhor Jesus, porque afinal de contas você ingere e você coloca quando você fala. Olha que interessante. Porque ele habita, ele está habitando, somos morada, mas tem que ter a porta para ser agraciado e falar das bondades do nosso Senhor. Vamos cuidar hoje do templo? Vamos encher o templo com a graça? Vamos encher o templo de louvor? Vamos encher o templo de paz? Vamos encher o templo de alegria? Vamos encher o nosso templo de saúde? Vamos encher o nosso templo de descanso?
tem um tempo para descansar. Vamos encher hoje o nosso templo de coisas leves, para que você possa estar agraciando e agradando o dono do templo. Uma dona de casa, vamos aqui fazer uma conjectura terrena. Como eu e você somos dona de casa, a gente sai e deixa alguém para cuidar da nossa casa. Um exemplo. E quando você chega, muitas das vezes a casa está do jeito que você deixou, desorganizada. Você não fica triste? Porque o sofá está desforrado, os móveis estão com poeira, a cozinha está com água e etc. Você fica triste. Aí quando Deus olha do céu para dentro e fora de você, se tem algo desalinhado, ele fica quieto, ele fica na dele, mas ele fica triste, porque ele não te fez para você nem para mim nos matar aos poucos, deflagrar o templo, cortando o seu corpo, raspando, pintando. Não, irmãos, e principalmente por dentro. Enche ele hoje com a bondade de Deus. Você não precisa de artifício para aquecer o templo. Você precisa de graça. Você precisa crer na palavra sem duvidar. Diga: Jesus Cristo de Nazaré, me enche hoje, Senhor, até o tutano dos pés, dos ossos. Me enche com a tua graça. Eu sou um templo. Eu quero ser um templo refrigerado. Quero ser um templo curado. Quero ser um templo limpo. Quero ser um templo abençoado. Quero ser um templo glorificado pelo teu poder, pela tua presença, pelas tuas mãos e pelo teu querer, Senhor. Cuide desse templo aqui e você vai deixar o templo cheio, transbordante. E quem vê por fora vai ver que o templo está diferente. Cuidado quando você for matar o templo, que é a habitação de Deus. Tem a responsabilidade, diz o Senhor dos Exércitos. Os aniversariantes do dia de hoje, que Jesus abençoe a sua vida, que Papai do Céu te cubra com as mãos santas dele poderosa, que toda ação do mal seja hoje repreendida na sua casa, nas suas portas, no seu caminho, no seu ministério. Deus e paz, que a bondade dele esteja ao nosso favor. Clama a mim, responde-te-ei e anunciarei coisas grandes. O meu abraço hoje vai para todas as crianças que estão se recuperando em nome de Jesus, de leucemia, de câncer e principalmente as órfãs. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vocês têm um Pai e o nome dele é Cristo, para a glória de Deus. E vamos nos aleluiar. O Senhor Jesus é bom. E Ele conta conosco para ser adorado. Cuida do teu templo, ou melhor, do templo de Deus, porque não é teu, é do Senhor e você vai ter que dar conta. Fica na paz do Senhor e viva Jesus, o Rei da Glória.